A redação do MP Piauí está chegando e muita gente vai perder a vaga por não saber o que fazer na reta final. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar não só aquilo que o pessoal está fazendo que vai tirá-los da vaga, mas também o que você deve fazer para estar incluído naquele pequeno rol de aprovados no MP Piauí por conta da redação. Primeiro que você precisa aprender para começar a se preparar melhor para a redação do MP Piauí é saber como a FCC gosta de cobrar a redação dos seus candidatos. E, em primeiro lugar, falando sobre o tema, são temas mais filosóficos. Então, não fique desesperado se você encontrar em temáticas anteriores ou no dia da prova temas voltados para uma reflexão filosófica, porque isso é exatamente aquilo que a banca já tem feito nos últimos certames. Alguns nomes, como Byung-Chul Han ou até mesmo como Hannah Arendt, são comuns nessas últimas provas da FCC, inclusive porque normalmente eles preparam provas de concurso para tribunais e Ministério Público também dos estados. Então vai ser muito comum você encontrar esse tipo de tema filosófico. Além disso, a FCC exige de você um texto dissertativo argumentativo. Por conta desse fator, prepare-se para dividir a sua redação em 4 etapas: introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Além desse aspecto estrutural, lembre-se sempre de manter a coesão entre esses parágrafos. É necessário você iniciar o desenvolvimento 1, o 2 e a conclusão com conectivos, uma vez que deve haver um elo, ou seja, uma coesão entre os parágrafos, que a gente chama no estudo coesivo de coesão interparagrafal. Mas também não despreze a coesão intraparagrafal, que é a utilização de conectivos entre os períodos dentro de um parágrafo. Isso é o mais importante em termos estruturais que você não pode esquecer e provavelmente, se você fez uma preparação de alto nível até então, você já deve saber disso. O que você talvez ainda não saiba é o que eu vou dizer daqui para frente, sobre como a FCC cobra. Vai ser muito comum encontrar, principalmente em provas para cargos de analista, abordagens sem o tema explícito. E como é isso, professor? Você vai ter o texto motivador, às vezes inclusive apenas um texto motivador, e este texto motivador não vem seguido do tema especificamente. Como é que você vai saber se vai ter ou não? Só no dia da prova. Por quê? Porque há um histórico da banca em fazer isso nos cargos de analista. Em cargos de técnico, às vezes aparece o tema de forma explicitada, em outras vezes não aparece. Inclusive, é uma dificuldade tremenda de estudar para a prova da FCC, porque eles não liberam com facilidade as provas anteriores. Então, a não ser que você conheça alguém que já tenha feito a prova da FCC, ou então tenha um contato extra que o possibilitou ter acesso a essa prova, você não vai conseguir ter esse histórico. Inclusive, quero até aproveitar esse momento do nosso vídeo para pedir para você, aqui embaixo, curtir e comentar para que isso possa valorizar o nosso trabalho. Uma vez que é muito difícil encontrar isso que a gente traz para vocês aqui no YouTube. Então, é um material de muita qualidade, muito difícil de ser encontrado na internet, mas que a gente traz para vocês de maneira gratuita. Então, o que eu peço em contrapartida é que vocês curtam aqui, deixem o joinha, deixem os comentários, inclusive para a gente saber se vocês estão completamente agradados com aquilo que estamos fazendo. Então, o que você deve ter como preocupação não é se lá no dia da prova vai ter o tema ou não. Você deve se preparar para o mais difícil, que é a hipótese de não ter o tema explícito, ok? Então, como é que vai ser? Se não tiver o tema explícito, você vai precisar interpretar aquele texto. E aí a minha primeira dica para você interpretar nessa reta final é pegar todo esse material que você conseguir a respeito do MP Piauí e ver os autores que estão sendo cobrados nos últimos certames. Sabe o que eu fiz para os meus alunos da mentoria? Eu peguei os 50 últimos temas da FCC e fiz uma análise completa e multidisciplinar sobre o objeto que é analisado naquelas provas. A partir dessa análise, eu elaborei 20 temas para os alunos. E aqui embaixo vai aparecer um link para você ter acesso a esse material. São 20 temas que não foram ainda aplicados como prova de certame, ou seja, pode ser que um deles esteja no dia da sua prova, porque eles foram feitos com base nos temas anteriores. Por que eu não simplesmente pego os temas anteriores e disponibilizo? Porque a FCC não repete temas.
Então, não seria produtivo para o estudante refazer redações que já foram cobradas. Mas é importante que você veja esses autores do texto motivador, e um grande exemplo que aparece com muita frequência é o Byung-Chul Han, e a partir disso, entenda, pelo menos superficialmente, a teoria de cada um deles. Porque a partir disso, você vai conseguir chegar no dia da prova já tendo consciência daquilo que foi discutido nessas obras. Então, embora seja um tema com o qual você não tenha muita afinidade, por conhecer a teoria do filósofo, do sociólogo, ou seja, do autor que foi colocado lá no dia da prova, a sua redação já vai fluir com mais facilidade. E em termos práticos, como você deve organizar o seu estudo? Eu aconselho aqui duas maneiras de estudar na reta final diferentes de acordo com o aluno que você foi até agora. Se você foi um aluno que se preparou, que estudou teoria e que vinha praticando redação, o melhor caminho para você é o seguinte: pegue esses temas, cada um deles você vai separar nas semanas que faltam até o dia da prova. Ou seja, se você está assistindo esse vídeo agora e faltam 4 semanas para a sua prova, você vai separar 4 temas deste material para fazer um por semana. Prof, e os outros temas que estão lá, eu vou ignorar completamente? Não. Você vai estudá-los e vai fazer um projeto de texto como se você fosse escrever a redação. Porém, eu entendo que neste momento da preparação, existem outras disciplinas para as quais você está se dedicando. Então, você vai simplesmente fazer ali os esquemas textuais, dividindo introdução, repertório e teses. Desenvolvimento 1, tese, repertório e argumento de causa, argumento de consequência. Desenvolvimento 2, você coloca lá qual seria o argumento, coloca qual seria o repertório, causa e consequência. Conclusão, aí você coloca os conectivos que você iria usar na conclusão e o mote da síntese que será feita. Beleza? Você vai fazer isso com todos os temas do material, mas aqueles que você achar mais intrigantes, você vai aproveitar e elaborar uma redação completa. Vinícius, por que isso? Porque sempre que você fizer essa cariação inicial e montar o projeto de texto, você estudou o tema. E sempre que você escolhe um tema e faz a redação, você estudou a prática, ok? Este é o direcionamento mais acertado e mais eficiente para quem vinha estudando até agora. Prof, e se eu não estudei redação até agora? Como fazer para ainda dar certo nesse concurso do MP? Se você foi o aluno que até agora não estudou redação e ainda assim quer conquistar o seu lugar no MP Piauí, a primeira coisa que eu preciso te dizer é que você errou, mas provavelmente isso você já sabe. Então a segunda coisa que eu vou fazer é te ajudar a consertar esse erro que você cometeu até agora. Primeiro, se você errou até aqui, crie vergonha e pare de errar. Então, nesse momento, você tem que aumentar a quantidade de horas líquidas de estudo de redação. Quanto que você vai fazer isso? Eu recomendo pelo menos 3 horas e meia por semana. E o que você vai fazer durante essas 3 horas e meia? Você vai dividir em 2 blocos de estudo. Em um dia você vai ter 1 hora e meia e no outro dia de estudo você vai ter 2 horas. No dia que você tiver 2 horas, você vai estudar a teoria e vai montar 2 projetos de texto. No dia que você tiver 1 hora e meia, você vai pegar os 2 projetos de texto que foram montados e vai fazer 2 redações por semana. Prof, eu não consegui fazer em 1 hora e meia. Das duas, uma. Ou você se vira para fazer nessa 1 hora e meia, ou então você vai dilatar esse tempo para conseguir executar esses direcionamentos que eu estou te dando. Vinícius, isso não é muito radical? Sim, é muito radical. É tão radical quanto deixar para estudar redação na reta final. É algo que os meus alunos que já estão comigo há mais tempo sabem que não devem fazer. Mas se você chegou aqui neste momento, eu preciso te dar esse choque de realidade. Não porque eu queira ser o mal, nem porque eu queira aproveitar a situação para deixar você constrangido, mas sim porque eu quero o teu bem, eu quero que você seja aprovado. Então você precisa saber que agora chegou a hora de levar o processo a sério. E essa quantidade de tempo, essa quantidade de estudo não é menos do que o necessário para que você seja aprovado. Então você vai seguir esses direcionamentos, eu tenho certeza que sua redação vai evoluir, porque você vai estar concentrando o estudo teórico com o estudo prático.
Claro, você pode fazer isso sozinho com esse direcionamento que eu estou dando. Esse material vai ficar disponível aqui na descrição que está embaixo do vídeo. Mas você também pode optar por entrar na nossa mentoria com um treinamento completo de redação com acesso anual. Não só para esse concurso do MP Piauí, mas também para os outros concursos que irão vir, que é o grande barato desse treinamento. Lá você vai ter a área de acesso direcionada para cada concurso que você for fazer ao longo de todo o ano. Então não é uma compra, não é um investimento que você vai fazer específico só para o MP Piauí. Lá tem conteúdo de MP Piauí, mas vai ter também dos demais concursos que tenham redação e você for fazer ao longo de um ano. Ou seja, tem uma grande validade, tem acompanhamento com aulas ao vivo e aulas gravadas, e você também vai ter um banco quase que inesgotável de redações para pesquisar e de projetos de texto para escrever. E para finalizar esse vídeo, eu quero te dar a dica de 3 autores que aparecem com muita frequência nas provas da FCC, que vai organizar o certame do MP Piauí. O primeiro deles eu já até antecipei ao longo do vídeo, que é Byung-Chul Han. Ele tem um livro chamado A Sociedade do Cansaço, que reflete sobre problemas do mundo contemporâneo. Eu não aconselho que você o leia por inteiro, até porque falta-lhe tempo. Mas eu te aconselho que, neste momento, procure na internet referências, sinopses, até talvez um vídeo no YouTube explicando sobre como é a abordagem do Byung-Chul Han em relação a esse livro, A Sociedade do Cansaço. Ele vai, em resumo, te falar que esses anseios contemporâneos sobre capitalismo, ganhar dinheiro, progredir, muitas vezes vêm em desacordo com aquilo que é o anseio inicial do indivíduo, que é descansar, que é o ócio, que é ter o tempo produtivo, que é se dedicar às suas vontades primárias. E aí, por conta disso, a sociedade tem adoecido, seja se manifestando com traumas psicológicos, psiquiátricos, inclusive como a ansiedade, nessa busca incessante pelo consumismo, pela evolução financeira, seja pela conquista nos postos mais altos em cargo de trabalho. O outro autor que eu quero trazer aqui para ti é Gessé de Souza, em seu livro A Elite do Atraso. Lá você vai observar o tracejado de um perfil sociológico a respeito de problemas sociais que são constatados na realidade brasileira. E aí, por conta disso, é um livro que tem sido muito explorado, trechos dele nos textos motivadores da FCC, e você não pode ficar por fora dessa abordagem antes de ir para a sua prova. Um último autor, claro, não em demérito dos demais que podem ser cobrados pela FCC, mas que eu quero aproveitar na oportunidade deste vídeo curto para te deixar, é o Carlos Drummond, um poeta brasileiro que tem uma obra voltada para uma análise crítica da realidade e que pode também aparecer, como já apareceu, em outras provas da FCC. Então você vai pegar esses 3 autores como tarefinha de casa, vai pesquisar sobre vida e obra, não na expectativa de que algo que você leu esteja exatamente daquele jeito na prova da FCC, mas para ampliar o seu capital sociocultural, de modo não só a aumentar o seu repertório para utilizar no texto da dissertação, mas também para entender caso um deles seja cobrado como texto motivador. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de botar aqui embaixo o teu joinha, comenta o tema que você quer que seja abordado em um próximo vídeo, e se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo semanalmente.